Eu sou o Felipe e não tem como deixar essa gravação para outro dia, não? Eu sou o Juliano, graduando em Engenharia Elétrica, mas mestre na arte da procrastinação. E esse é o podcast do vidaestudantil.com, o portal do estudante brasileiro. Afinal, o que é procrastinar? Como uma simples atividade pode causar tanta frustração? Como combater esse mal? Isso é um mal? Tudo isso no episódio 12 do nosso podcast. Mas, procrastinando o início desse episódio, queremos avisar que todos os links que usamos para formar a pauta e qualquer outro que comentarmos durante o programa se encontra no roteiro desse episódio em vidaestudantil.com/VE12 ou em vidaestudantil.com/procrastinar. Então, se você tiver qualquer dúvida ou quiser acessar algumas das referências que nós usamos para formar essa pauta, entra lá, comenta, participe também do programa, coloque suas dúvidas, suas sugestões. Se a gente der um mole, também fala lá que a gente errou, porque queremos que esse programa também seja construído por você aí que está nos ouvindo. Agora chega de enrolar e vamos para a pauta. Fala, Juliano, e aí, tu estudou para aquela prova lá que você falou que você tinha que estudar nesse último final de semana? Então, no sábado eu não tava assim com muita cabeça pra estudar, né? Daí eu tirei o dia pra descansar, fui jogar, vi umas séries aí. No domingo eu até cheguei a pegar o caderno, mas na hora que eu olhei pro quarto, cara, tava aquela bagunça, aquela zona. Aí eu fui ajeitar uma coisa aqui, outra coisa ali. Aí quando eu vi já era tarde demais. Aí eu falei assim, vou descansar. Mas sem falta, eu vejo pelo menos o capítulo 1, amanhã mesmo. Antes da prova. Antes da prova, claro. E aí, você que está nos ouvindo, achou essa história familiar? Já passou por situações parecidas? Isso, meu caro, é procrastinar. Mas aí você pergunta, o que significa procrastinar? De maneira geral, procrastinar significa adiar um afazer, prorrogar uma ação, deixar para realizar determinadas tarefas que são importantes, mas que de alguma maneira não são agradáveis, prazerosas, ou mesmo parecem difíceis naquele momento, então tu deixa pra lá, depois eu faço e tal. Isso é procrastinar. Parece simples, mas a procrastinação causa vítimas a cada minuto. E como isso pode acontecer? Vamos lá, pensa com a gente. Você já deixou de fazer uma tarefa necessária por achar que não daria conta, que não teria tempo, que não estava preparado, não estava afim, ou que não iria ficar tão bom se você fizesse naquele momento? Faça uma lista mental rapidinho enquanto você está ouvindo esse episódio de todas as coisas e situações em que você pensou consigo mesmo. Depois eu faço isso. Você já faltou ou foi mal em uma prova, pois tentou estudar todo o conteúdo no dia anterior, quiçá horas anteriores à prova? Você já perdeu boa parte do dia vagando pelas redes sociais, mesmo tendo milhares de coisas para fazer? E por fim, a segunda-feira e com ela aquele sentimento de culpa, com o pensamento de eu deveria ter estudado durante o fim de semana, chegaram juntos? Se em algum momento dessas 5 situações que a gente compartilhou com você, você se identificou, é porque você também é um procrastinador. Mas calma aí que nem todo adiamento é sinal de procrastinação. Você pode, por exemplo, decidir que vai deixar para escrever um trabalho no dia seguinte, porque você sabe que no dia seguinte, naquele momento, a sua casa vai estar vazia e aí você vai ter mais concentração. Mas, se no momento determinado para iniciar as atividades que você quer, você simplesmente adia o compromisso novamente, é sinal de que você está aí namorando a procrastinação. Outro comportamento comum do procrastinador é substituir tarefas importantes por tarefas que aparentam ser importantes, mas que são mais divertidas, fáceis ou mais interessantes. Agimos assim porque, além de não fazermos algo que, embora seja necessário, é chato e desinteressante, ficamos com a consciência tranquila de que não perdemos tempo, já que alguma coisa útil foi realizada. É como se fosse assim, você sabe que precisa realizar aquele trabalho que é muito importante, e que você não está afim, você sabe que vai ser um saco. Então o que você faz? Vou fazer essa outra coisa aqui, que é mais fácil, rapidinho eu resolvo, é mais simples, também tem que ser resolvida, não precisa ser agora, mas tem que ser resolvida. Porque você fazendo isso, você tem aquela sensação de dever cumprido, de trabalho realizado, de tempo
sem ter sido gasto de maneira completamente à toa, né? Sem nenhum proveito. E é exatamente essa falsa sensação de segurança que pode até mesmo eliminar a nossa culpa, mas não ajuda em absolutamente nada na sua produtividade real. Mas afinal, por que nós procrastinamos? Em uma pesquisa rápida pela internet, nós encontramos 2 possíveis causas para a procrastinação. A primeira delas é a genética. Exatamente, a genética. Basicamente, é como se o corpo humano tivesse sido construído para realizar tarefas momentâneas, sem levar em consideração um futuro distante. Assim, realizando tarefas estimulantes, o sistema nos recompensa com sensações agradáveis, reforçando a vontade de realizar tarefas que não tenham longo prazo, ou que nos recompensem instantaneamente, como qualquer atividade física ou entretenimento. Jogar, por exemplo, é uma delas. Se os benefícios de se realizar uma tarefa, seja ela qual for, não importa o quanto ela seja necessária, urgente, se apresentam assim num futuro mais distante, quanto mais tempo uma tarefa exige para ser completada, mais chances nós temos de adiá-la. Com isso, os estudos se tornam um prato cheio para a procrastinação. Pense bem, o que você tem mais vontade de fazer? Estudar logo nas primeiras semanas de aula? Ou jogar videogame, ver séries, sair com os amigos, ir à praia, ver um filme e deixar para estudar só quando as provas estão ali perto, quando não tem jeito, quando a água está batendo na bunda? Outra possibilidade, que nós encontramos numa matéria da Super Interessante, que inclusive está linkada no roteiro desse episódio, está ligada a uma separação entre a intenção de trabalhar e a realização do trabalho em si. Que na verdade é um abismo, né? Nós teremos... Piers Steele, um psicólogo da Universidade de Calgary, no Canadá, afirma que procrastinadores têm uma intenção maior de trabalhar, mas essa vontade apenas dura para o início do processo, aumentando assim a possibilidade de trabalhos inacabados ou simplesmente não realizados. Pior ainda, existem pessoas que são viciadas na sensação de esgotamento de prazo, deixando os compromissos para a última hora porque gostam da adrenalina que a urgência proporciona. O grande problema nisso é que na prática a procrastinação cobra um preço altíssimo. Uma pesquisa citada na mesma matéria da Super Interessante indica que 20% dos trabalhadores de escritórios dos Estados Unidos sofrem patologicamente desse problema. Isso é o dobro do número de casos de depressão para a mesma categoria. E o hábito existe também na universidade. Mais 70% dos estudantes americanos deixam trabalho para depois. E 20% fazem isso de forma preocupante, que chega a atrapalhar o rendimento. Os procrastinadores acabam vivendo mais estresse, sentimento de culpa, baixa autoestima e arrependimento por não terem trabalhado antes. Bom, todos os malefícios do hábito de procrastinar são bem óbvios. Você corre o risco de não finalizar suas tarefas, o que pode gerar sérias consequências. Se você estiver na faculdade, a procrastinação pode ser a responsável pela reprovação de disciplinas e em ambiente corporativo, no pior dos casos, pode levar à demissão. Fora esses efeitos práticos, ainda existem consequências psicológicas, como falamos anteriormente, podendo ser inclusive o gatilho para um quadro de depressão. Mas será que algo de bom pode vir da procrastinação? Uma outra matéria, também da Super Interessante, que você pode conferir também na nossa postagem, sugere que a procrastinação pode ser uma aliada da criatividade. Para chegar a essa conclusão, um estudo simples foi realizado. Os pesquisadores colocaram voluntários para realizar um teste de criatividade, sendo que parte desse grupo passou algum tempo jogando videogames antes de realizar o teste. O grupo do videogame teve ideias mais originais e até inovadoras do que os demais. Isso sugere que períodos de relaxamento podem contribuir para novas ideias na resolução dos problemas do dia a dia. Só tem uma pegadinha. Você precisa pelo menos saber qual problema você tem que resolver. Como assim? Vamos lá. Suponha que você recebeu um e-mail com algum problema que você precisa resolver. Se você nem mesmo abrir o e-mail para saber do que se trata, de nada adianta relaxar pelo tempo que for. Para funcionar,
é necessário que você pelo menos se intere, esteja a par do problema que precisa resolver e dedique algum tempo focado tentando resolvê-lo. Depois desse tempo, momentos de relaxamento podem ajudar o seu cérebro a fazer as associações que não seriam feitas estando completamente concentrado no problema a ser resolvido desde o momento que você leu o e-mail, o que pode, obviamente, ajudar a solução da questão. No final das contas, é necessário que você não procrastine para que a procrastinação possa ajudar de alguma forma. Ou seja, a meu ver, isso não é procrastinação. Embora você não esteja com toda a sua atenção voltada para a resolução do problema durante todo o momento que você se dedicou para solucioná-lo, ainda assim você está pensando e realizando novas associações com o objetivo de solucioná-lo, o que é muito diferente de simplesmente adiar a resolução para fazer outras coisas. Procrastinar mesmo seria se, depois de você ter lido o e-mail, pensado sobre o assunto, tido uma ideia boa para a resolução do problema, deixasse a resposta do e-mail para depois. Ou ainda, o que é pior, visto que recebeu o e-mail, deixasse ainda para ler, simplesmente uns 10, 15 minutos antes do prazo que você tivesse que entregar a sua ideia. Isso se assemelha muito com a ideia do ócio criativo, né? É. Você vai falar mais? Não. Não. Foi ótimo. É. Você vai falar mais? Não. Então, no final das contas, é sim importante que a gente retire momentos para relaxar, para jogar um videogame, curtir aí uma praia, curtir uma saída com os amigos e tal. Mas se você pelo menos não souber, ou pelo menos não ter na sua cabeça aquilo que você precisa resolver, pensando no problema que você precisa resolver, você simplesmente não vai conseguir resolvê-lo, e essa saidinha, jogadinha de videogame, que poderia ser saudável e até contribuir para a solução do seu problema, ela não vai, assim, ela pode contribuir para você relaxar, pode contribuir para você ficar mais calmo, mas não vai ajudar em nada em como resolver o seu problema, se você simplesmente não tiver pelo menos a par dele. Mas pô, isso é paradoxal isso daí, né? Porque como que eu vou relaxar, vou jogar videogame com um monte de problema pra resolver na cabeça? Mas dizer que tu não consegue. Tu joga videogame, vê série o tempo todo, estudar pra controle, tu não estudou. Então, porque eu não tava com o problema na cabeça. Era prova, não era um problema pra você, né? Exato. Afinal de contas, é melhor que carnaval, cara. Tem todo o período. Tem 2 vezes por ano, né? 2 vezes por ano, exatamente. Mas enfim, voltando. Se mesmo colocando toda a sua força de vontade, você simplesmente não está rendendo em nada na atividade que você precisa realizar, você pode tentar, entre aspas, procrastinar essa atividade com o objetivo de realizá-la mais rápido e melhor, só que num tempo depois. O problema é se você começar a usar isso como desculpa para perder a manhã inteira vendo vídeos super interessantes do YouTube, ao invés de trabalhar. Então, como usar a procrastinação a seu favor? Uma ideia é fazer uma lista. Sim, isso mesmo que você ouviu. Liste todos os compromissos ou tarefas que você precisa concluir no dia. Se, ao realizar uma dessas tarefas, você travar, escolha outra tarefa da lista que seja mais interessante e comece a trabalhar nela. Assim como no caso anterior, a ideia é dar um tempo para o seu cérebro pensar sobre o assunto que você não está focado agora e dedicar atenção em algo que é mais interessante no momento, mas que também precisa ser resolvido. Em seguida, retome a atividade que havia sido interrompida. Então, não sei se você reparou, essa ideia é uma maneira de tentar usar a própria forma como o corpo humano funciona a seu favor. A gente não foi feito, cara, sinceramente, para ficar sentado 8 horas por dia estudando. Concordo. O corpo humano foi feito para correr, para enfim, jogar bola, jogar videogame mesmo, se entreter de maneira geral. Só que é necessário, principalmente nessa nossa vida do século XXI, que a gente sim, de fato, sente, estude, dedique tempo, atenção àquilo que a gente precisa. Então, como é que a gente pode resolver esse dilema? Liste tudo que você precisa resolver, mas que de fato precisa ser resolvido, e você vai usando aquela ideia de deixa um pouco para depois aquilo que está travado, mas agora eu já sei do que se trata, para daqui a pouco, enquanto eu vou pensando aqui em outra coisa, e vou dando tempo para o meu cérebro e fazendo as associações que ele precisa para poder resolver o problema que é mais complicado. Bom, diante de tudo isso que nós falamos, como evitar a bendita da procrastinação? Encontramos uma lista com 10 maneiras ou dicas para deixar a procrastinação de lado e reconquistar o foco nos seus objetivos de vida. Primeiro, saiba a diferença entre urgente e importante. A ideia do urgente e importante é que urgente é algo que você realmente, efetivamente precisa resolver agora,
E o importante é algo que você não necessariamente tem um prazo definido para resolver. Então, por exemplo, se você está aqui estudando para a sua prova, que vai acontecer no final do período, sei lá. Você está lá estudando, seu telefone toca, essa ligação acabou sendo urgente, porque você precisa dedicar atenção e resolver ela agora. Ou uma reunião que você precisa estar presente nesse momento, mas que você também tem que resolver algum outro problema. Então esse problema, se puder ser deixado um pouco de lado e você dedicar atenção de novo para ele, ele é um problema importante e a sua reunião é uma reunião urgente, porque você precisa resolver ela agora. Então saiba muito bem separar os seus problemas, separar suas atividades em atividades importantes e urgentes, para que você dedique atenção para as urgentes e resolva-as logo, para que você também possa ter tempo para resolver as tarefas importantes. Segundo, dividir para conquistar. Separe os objetivos mais importantes. Exatamente, você agora vai clarear essa sua lista para você poder saber o que é mais importante e quais são os grandes objetivos que você precisa cumprir. Terceiro, dividir mais ainda para terminar. Quebre os objetivos em pequenas tarefas. Essa é uma ideia que é obviamente parecida com a dica 2 que a gente deu, mas que também tem muito a ver e é muito usada quando você tem projetos que demandam muito tempo ou que são só para acontecer e serem finalizados daqui a muito tempo. Por exemplo, você tem um grande projeto que é para ser feito em 4 anos. Se você der mole, você vai perder o objetivo desse teu projeto. Então o que você precisa fazer? Ir criando metas ao longo desses 4 anos que você precisa realizar de tal maneira que se você terminar todas essas metas no prazo, o seu projeto como um todo vai estar terminado. Então essa dica tem mais ou menos a ver com essa ideia. Você vai pegar os seus objetivos que você quer conquistar ou terminar ao longo do seu dia e você vai quebrar eles em tarefas que são mais claras de serem resolvidas. E ao resolver todas essas tarefas, cada objetivo vai sendo realizado. Exatamente, existem objetivos que nós não conseguimos conquistar em um prazo muito curto. E a gente olha para aquilo e fala, poxa, é impossível. Olha para aquilo e pensa que é impossível conseguir alcançar. Mas se você dividir em pequenas tarefas e estipular metas, você vai aos poucos chegando e quando você vê, você tá lá. Qual é a quarta dica, Juliano? Quarta, crie listas do que é necessário para cumprir as tarefas. Mais uma dica que obviamente tem a ver com a outra. De nada adianta também você chegar, sentar, já dividir todos os meus objetivos em tarefas, já sei todas as tarefas que eu tenho que terminar para resolver o meu objetivo número 1, e aí eu sento, cadê a caneta? Aí vou lá, levanto e pego a caneta, aí sento, cadê a lapiseira? Porque eu vou errar, né? Aí levanto e pego a lapiseira, mas peguei a lapiseira, não peguei a borracha. Pô, que droga, né? Define logo tudo que você precisa para resolver as suas tarefas, e quando você de fato for sentar e se concentrar e colocar sua cabeça naquilo, resolve aquela tarefa com todas as ferramentas que você já sabe que você vai precisar. Embora não esteja na pauta, eu lembro de já ter visto uma pesquisa, e certamente eu vou errar o valor, mas que diz que você precisa, o seu cérebro precisa de cerca de 15 a 20 minutos para refocar ou colocar de novo a atenção em algum assunto que você tenha se distraído dele. Então se você, por exemplo, poxa, eu tenho que resolver isso aqui, mas ainda tem que fazer tal coisa. Ainda tem que fazer tal coisa. A cada tal coisinha dessa que está te atrapalhando, o seu cérebro precisa de mais 15 a 20 minutos para poder colocar toda a atenção dele para resolver aquele problema. Então é mais jogo que você já sente com tudo já pronto para você resolver. Aí você vai levar esse período aí de adaptação para o seu cérebro entender que aquele problema realmente precisa ser resolvido e você precisa se dedicar àquilo naquele momento. E uma vez que você tem tudo ali, o seu número de distrações vão diminuir, porque você tem tudo à sua mão, né? Ou seja, não dê oportunidade para dispersão. Exatamente. E aí, qual é a quinta dica? Bom, a quinta dica é... Você sabe qual é a quinta dica, Juliano? Da lista que você trouxe? Pois é. Pra gente falar no programa? A quinta dica seria: tome notas durante todo o processo. Essa é para você poder manter o controle de todas as outras 3 dicas que nós falamos agora há pouco, né? Se você simplesmente deixa no ar tudo que você tem que fazer e você não sabe se você está, por exemplo, terminando as tarefas que você precisa, lá na frente você vai chegar e, não sei nem qual tarefa que eu ainda preciso resolver para cumprir o objetivo. Então, se perdeu, né? O objetivo se perdeu. A ideia dessa lista se perdeu. Ou pior, né? Você tá fazendo alguma coisa, aí você tem uma boa ideia, aí você não consegue, deu a hora de dormir, por exemplo, amanhã você pega o negócio e aí, o que eu fiz aqui? Se você tem tudo anotado certinho,
Então você vai conseguir recuperar todo o raciocínio. Exatamente. E aí, qual é a dica número 6? A 6 eu acho que é a mais difícil, né? Elimine todas as fontes de distração. WhatsApp, pode falar? Vamos desligar o Wi-Fi do celular. Não existe essa coisa de estudar com a janela do Facebook aberta. Na hora que aparecer o umzinho da notificação, você vai mexer no Facebook e você vai viajar. Você vai ficar procrastinando na internet. Essa 6 ela chega a ser até óbvia, né? Mas é muito necessária. E uma das mais importantes, né? Ela é extremamente necessária, porque nada adianta tudo isso que a gente falou e você tá com tudo pronto pra resolver, você tá focado, tá atencioso, você vai resolver o seu problema, mas aí, pô, caramba, o cara lá da televisão falou uma parada que te interessa, você vai levantar e vai ver o negócio que tá na televisão, porque a televisão tá ligada onde você tá. Ou como o Juliano falou, você tem uma abinha lá aberta, o seu WhatsApp tá ali tocando. Hoje, então, grupo de WhatsApp, meu Deus do céu, o diabo da procrastinação é que criou esse negócio. Não é de Deus. Esse negócio de grupo de WhatsApp. Porque todo mundo fala um monte de coisa, são 50 pessoas dando bom dia. Eu acho que eu nunca vi uma geração tão carente de bom dia. Essa geração de grupo de WhatsApp. Na hora de resolver a mesma parada que você precisa das pessoas, você bota lá, pergunta o que você quer, ninguém responde. O silêncio. Aí fica um silêncio e daqui a pouco outra pessoa, bom dia. Caraca, cara, resolve o meu problema. Mas se você já percebeu que isso é uma fonte de distração, desliga, cara. Dificilmente alguma coisa realmente emergencial vai acontecer a ponto de te distrair. E se for mesmo emergencial, muito provavelmente a pessoa vai ligar pra você ao invés de te mandar uma mensagem no WhatsApp, ou Facebook, seja lá o que for. Então é jogo sim você eliminar suas fontes de distração para que você de fato renda mais no seu trabalho. Exatamente. Vamos lá pro 7º? Vamos lá pra 7ª. Exatamente, pra 7ª. 7ª, crie seu próprio padrão de trabalho. Não adianta você ficar tentando copiar o coleguinha. Copiar o coleguinha? Como assim? O estudo, cara. A forma de estudar? Exatamente. Entendi. Posso falar de novo porque você tá me zoando? Fala. 7ª, crie seu próprio travão de trabalho. 7ª, crie seu próprio padrão de trabalho. Gente, não tem uma fórmula pronta. Não adianta tentar seguir a fórmula do coleguinha. O coleguinha vai estudar e ele fala pra você que consegue estudar pulando. Não adianta. Pode ser que não funcione pra você. Não adianta você querer se enquadrar a forma de trabalho dele. Eu acho que certamente não vai funcionar pra você tentar estudar pulando. Então, se você tiver um coleguinha que diz pra você que estuda pulando, provavelmente seu coleguinha é mentiroso. Mas enfim, eu acho que eu entendi o que o Juliano quis dizer com a 7ª dica. Na verdade, cada um tem seu tempo e sua maneira de estudar. Então pode ser que você renda mais à noite. Eu sou um cara que rende muito mais de manhã. Se eu simplesmente não usar a minha manhã como um tempo produtivo, provavelmente o meu dia inteiro vai ser improdutivo, porque eu vou desfocar minha atenção, a minha cabeça já vai estar em outro lugar, eu não vou conseguir trabalhar. Tem outras pessoas, por exemplo, como a minha esposa, que ela consegue estudar de uma maneira muito mais produtiva à noite. Às vezes vira à noite e pronto, no dia seguinte está acabada porque não dormiu. Compensação, ela conseguiu estudar, conseguiu fazer o trabalho, conseguiu e tal. Então cada um tem o seu tempo, então realmente você precisa criar o seu padrão de trabalho, sua maneira de trabalho, né? Isso realmente faz sentido, faz sentido. Faz muito sentido. E qual é a 8ª? Você tem mais alguma coisa pra falar da 7ª ou não? Não, tranquilo. Então qual é a 8ª dica? 8ª, comece devagar. O que eu quero dizer com isso? Comece devagar. Eu acho que essa dica tem mais a ver daquela pessoa que, por exemplo, o cara... Eu acho que o Juliano é um grande exemplo dessa dica, ele vai entender por quê quando eu falar. Sabe aquele cara que ficou de prova final em todas as matérias no período? Algumas até reprovou, porque simplesmente não estudou com antecedência? Porque deixou pra lá. O professor chega, o orientador avisa. Pô, estuda, cara. Vai estudar. Ah, não. Dia anterior eu estudo. Aí vai, dia anterior estuda aí, se ferra, exatamente. Não consegue, se dá mal. Aí acaba o período, ele fala assim: período que vem será diferente. Período que vem... Não, cara, não fala isso não, pelo amor de Deus. Período que vem eu vou sentar e vou estudar desde o primeiro dia do período.
Entendeu? Parece até político, prometendo, sabe qual é? Vote em mim, que eu vou estudar desde o primeiro dia, 8 horas por dia, além das aulas. Período que vem, pode anotar. Aí o cara no primeiro dia já desiste, porque ele realmente quer estudar as 8 horas e o corpo dele não está acostumado a estudar 8 horas por dia. Ele está acostumado a estudar de véspera. Você, quando vai estudar, não adianta você pegar, botar lá o seu despertador, pegar a tua água e achar que você vai estudar o dia inteiro, porque dificilmente você vai. Então você precisa de fato sentar para estudar, ou sentar para fazer os seus projetos e dedicar, sim, ali 1 hora, 2 horas por dia